sequestrou, né, da mente da mulher totalmente o que a mulher ela é na essência, né, para o que ela foi criada. Oi, gente, tudo bom? Bom, gente, eu vou gravar aqui um vídeo rapidinho. Já tem um tempo, né, que eu não gravo vídeo, mas tudo é no tempo do Senhor. E eu quero falar com vocês sobre o nosso principal propósito. E a gente não deve nunca, gente, né, pensar em um ministério que não seja primeiramente, que o primordial desse ministério, ele não seja dentro do nosso lar, porque lá no início, né, de tudo, a gente tem que lembrar que Deus ele fez, né, homem e mulher, e com o propósito de constituir uma família. E claro que tudo o que aconteceu depois, né, nos levou ao que nós temos agora, a deturpação, né, total da palavra do Senhor, onde Satanás ali tirou da nossa mente essa consciência de família, a consciência de família bíblica, porque o tempo todo Deus nos leva a olhar para esse modelo de família, né? Que com o passar do tempo foi sendo deturpada, entrou na cultura, né? Entrou nos nossos lares, sequestrou, né, da mente da mulher totalmente o que a mulher ela é na essência, né? Para o que ela foi criada, o verdadeiro ministério, né? Desmerecendo totalmente essa função, porque hoje é como se fosse um demérito você falar que você é mãe, é esposa, cuida do seu lar. Então hoje tem mulher, assim como eu também, já incorri também nesse equívoco, né, nesse erro de ter vergonha de falar que eu não estava trabalhando, né? Eu me mudei para outro endereço e toda vez que eu ia, né, visitar, né, minha parentela, alguém me perguntava, tá trabalhando? Tá trabalhando? E eu ficava com vergonha, né, de falar que não. E hoje eu tenho o maior orgulho, né, de falar, não, tô trabalhando, né? O meu trabalho, o meu serviço é servir os meus, servir a minha família. E isso foi tirado de nós, né? Isso com o passar do tempo, né, foi se moldando, né, outro tipo de mulher que as mulheres têm orgulho de falar, mulher que trabalha fora, mulher que executa N tarefas. Livro, né, de Êxodo, a gente vai ver aqui no capítulo 1 a descendência de Jacó. Aqui é quando os filhos, né, de Jacó, todos eles vão para o Egito. Então aqui no 1 fala aqui: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. E aqui eles vão falar, né, o nome dos filhos dele, sendo que um dos filhos já estavam lá no Egito, que era o José, né? Quem for um livro antes, de Gênesis, vão ver toda a história de José e ver que José, ele se tornou governador do Egito. Circunstâncias, né, muito tristes, muito trágicas, né? José morreu e entrou um outro rei, né? Aí fala assim, ó: sendo pois José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Quer dizer, toda a geração de José, né, tinha passado. E aí se levantou uma nova regência, né, ali no Egito. Só que o povo de Israel, eles estavam muito numerosos, né? Aí foi passado, gente, muitos anos, né? Porque para uma geração ela se perder, vamos dizer assim, porque ali tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, se passaram muitos anos para que isso acontecesse e infelizmente não teve aqui o cuidado, né? A gente pode ver aqui, né, que não teve o cuidado das pessoas, né, que vieram depois, né, da descendência de José, falar sobre José. Então ali caiu no esquecimento, porque José, ele na condição ali de governador, ele salvou várias nações. Então muita gente, né, que conhecesse a história dele, perpetuasse essa história, as gerações vindouras iam ter essa gratidão. Porém, ninguém sabia quem era José mais. Por quê? Porque as pessoas acharam que não era interessante falar, né, o que José ele fez pelaquela nação. E se eles esqueceram até quem era José, não vamos falar nem de Deus, né? O que é que esse povo estava adorando, divinizando, porque Deus não era. Então, a importância, gente, e a importância de a gente cultivar
né, aquilo que Deus estabeleceu. Porque se passar do tempo, você se contaminar com a cultura e você fazer aquilo ali uma verdade, as gerações vindouras, elas vão perpetuar isso como verdade. Então você vai ver muita mãe que muito bem intencionada e ela fala aquilo como uma verdade porque foi o que ela entendeu como uma verdade, foi o que ela teve como uma verdade no passado e passaram isso para ela como uma verdade. Por exemplo, minha mãe me falava muito: vá trabalhar, cresça, trabalhe para não depender de homem nenhum. Cresça, trabalhe para não depender de homem nenhum. Por quê? Porque ela sofreu, né? Ela não teve orientação de que ela deveria casar-se, né? Ela não teve uma orientação como muita gente. Antigamente era uma repressão terrível, né, com relação à mulher. As mães, elas protegiam, né, ou o pai, falando, eles só não queriam que trouxesse escândalo. Então, tudo também é a intenção com que você protege. Vamos dizer, a intenção deles era proteger, porém eles estavam pensando no bem-estar da mulher? Não, é porque a sociedade era pautada no machismo mesmo, né? Porque os homens tinham muitos direitos e as mulheres não tinham. E tudo que as mulheres faziam escandalizava. Então a preocupação da mãe era a menina não engravidar, era a menina não trazer escândalo para a família, não manchar o nome da família. Eu mesma, por exemplo, eu tenho 38 anos, a minha mãe nunca chegou para mim e conversou sobre nada. Não conversou comigo que eu teria que me guardar, que o sexo era para o casamento, que antes de casar eu deveria saber quem era aquela pessoa, conhecer esse rapaz, ver se esse rapaz era um rapaz de família, capaz de sustentar uma família, responsável, bom filho. Eu não tive essa orientação. A única coisa que minha mãe não queria era que eu me envolvesse sexualmente com ninguém para poder não engravidar e não envergonhar a família. Então, é uma forma muito rasa de educação, né? Porque hoje falam assim, você tem que falar com o seu filho, sentar e instruir como é fazer o ato sexual. Só que, gente, veja bem, você sentar com sua filha para poder falar sobre isso, não é mais interessante você falar para sua filha que ela tem que se guardar, né, para o casamento, e o rapaz que ela for escolher, ela vai ter que conhecer esse rapaz para ver se ele preenche todos esses pré-requisitos que eu acabei de falar. E ela também saber se ela está pronta para assumir também uma responsabilidade também que é um casamento. Por quê? Porque posteriormente vai vir um ser que não vai pedir para nascer, a gente vai ter que estar numa família bem estruturada, porque não é justo para com os filhos. Porque hoje em dia, gente, é tanto egoísmo que a gente não entende o que é egoísmo. Egoísmo é eu pegar do meu corpo, minhas regras, fazer o que eu quero com o meu corpo. Porém, as consequências, né, vai vir para um terceiro, que vai ser essa criança. Então, tudo bem, o seu corpo, a sua regra. Porém, o que você faz com o seu corpo vai afetar lá na frente um ser que não tem nada a ver, que não pediu para poder nascer.